É muito fácil investir quando o mercado está subindo. Você pode comprar literalmente um saco de merda e ainda assim você vai ganhar uma nota preta só porque o mercado está subindo. Só que quando o mercado resolve ficar ruim, sem subir, ou então ficar lateral, subindo e caindo sem ir para lugar nenhum, aí a coisa fica punk, bate o pânico e tudo complica, né? E é por isso que nesse vídeo eu vou te dar um pequeno passo a passo sobre o que você deve fazer quando o mercado tá ruim e você não aguenta mais perder dinheiro. E a primeira coisa a se fazer é a seguinte: certificar-se de que você tem uma estratégia completa. O problema é que uma estratégia completa não é usar uma média móvel com 20 períodos, ou então, sei lá, usar um canal de Donkin na escala mensal. Isso são apenas táticas. Uma estratégia completa tem 5 elementos. O primeiro elemento é justamente a ferramenta técnica. Se você não tem nenhuma ferramenta técnica, então pausa esse vídeo e vai estudar muito porque você está em maus lençóis. E se você está com medo de ver a bolsa caindo, você não viu nada. Sem essa ferramenta da análise técnica, não tem nem o que conversar, né? Mas como muita gente só tem isso, você tem que saber que você também precisa de uma escala temporal. Você tem que saber em qual escala você vai fazer os seus trades. Você vai fazer day trade? Ou então você vai fazer trades na escala diária, na semanal, na mensal? Você precisa saber qual escala você vai usar e escolher uma delas. Porque se você usar... se você misturar seus trades, você quiser fazer day trade aqui, swing trade aqui, usar a escala mensal aqui, a semanal lá, a diária aqui, vai dar uma bagunça tão grande, sua cabeça vai fazer... E então, além de você não entender nada, você vai perder mais dinheiro do que você normalmente perderia quando o mercado está caindo, né? Além disso, o terceiro elemento é a escolha do tipo de ativos. Como a gente está falando de bolsa de valores, estamos falando de ações. Então você, por exemplo, que tipo de ações você opera? Você opera blue chips? Você opera small caps? Você opera mid caps? Você mistura todas elas? Você opera micro se você for maluco? Porque é o seguinte, tipos de ações diferentes possuem estratégias diferentes. Então se você usar uma estratégia feita para blue chips com small caps, vai dar ruim e você vai perder dinheiro. Então talvez você esteja perdendo dinheiro na bolsa agora porque justamente você está usando a estratégia certa com o tipo de ativo errado. Mas é claro, além disso, é extremamente importante que você tenha certeza de que você esteja realmente usando uma estratégia com o quê? Com um edge. E o que é um edge? O edge é basicamente uma vantagem estatística, é aquele negócio de você pegar uma moeda de, sei lá, R$1 e jogar 1000 vezes para cima. Metade dessas vezes vai dar cara, metade dessas vezes vai dar coroa. Mas se você tiver um edge, é como se você tivesse uma moeda viciada. 65% das moedas vão dar cara e só 35% vai dar coroa. Então o que você faz? Você aposta aqui e você ignora aqui. Uma estratégia com um edge é basicamente como uma moeda viciada. Se você não tem um edge, se você não sabe que é um edge, você está em maus lençóis. E o último elemento é o position sizing, a gestão do dinheiro, que basicamente diz quanto que você vai investir em cada ação. Se você está com medo da bolsa, você está perdendo dinheiro e você não sabe o que é position sizing, isso é muito ruim, porque isso significa que você possivelmente escolheu as suas ações de forma com quantias aleatórias. Então, por exemplo, você colocou 10% do seu capital para ações nessa ação, talvez 30% naquela, talvez 15% aqui, talvez o seu risco esteja totalmente adoidado, talvez você riscou 2% da distância do seu stop e tal. Referente ao seu capital aqui, talvez lá tenha sido 5%, talvez tenha sido 15%. Em outras palavras, você não sabe exatamente quanto investir em cada ação. Você pode ter ido no achômetro, eu acho que essa daqui é melhor, então eu vou gastar mais dinheiro nessa. Essa daqui eu acho que é pior, mas eu vou gastar um pouquinho menos. Isso não dá certo. Então você também precisa ter um sistema de gerenciamento de risco, a gestão do dinheiro, o tal do position sizing, porque sem isso, mano, você só se ferra. Então, se você tiver um position sizing bem definido, se você escolher um tipo de ativo específico e não ficar variando por aí, se você tiver uma escala temporal também específica, se você tiver uma ferramenta técnica e se você tiver um edge, você vai ganhar muito dinheiro na bolsa. Mas se você não tem esses 5 elementos na sua estratégia e você nem sabe o que é isso, então aqui está possivelmente a raiz de todos os seus problemas. Você está perdendo dinheiro porque você não tem nenhum desses 5 elementos no lugar. Mas o que acontece se você tem esses 5 elementos e ainda assim você está perdendo dinheiro e você está com medo? Bem, então aí a gente chega à segunda coisa que você pode fazer quando a Bolsa de Valores está caindo. Ler livros sobre a psicologia da Bolsa de Valores.
Novamente, se você tá com medo, mas você tem uma estratégia decente com 5 elementos, cara, você provavelmente está fazendo tudo certo. O problema é que é muito difícil você fazer a coisa certa e mesmo assim ver o seu dinheiro indo pro saco. Mas a bolsa de valores é assim. Às vezes você faz a coisa certa e se ferra, e às vezes você faz a coisa errada e ganha dinheiro. Então, é complicado. Mesmo assim, isso não vai te impedir de fazer a coisa certa. E o que é a coisa certa a se fazer nesse momento que você está perdendo dinheiro com medo e nada parece funcionar? Se certificar de que sua estratégia está boa psicologicamente falando. Então, isso significa que você precisa estudar um pouquinho de psicologia. Se você for um position trader, ou um swing trader, ou até um investidor fundamentalista, né, que gosta de escolher ações por valor, então eu recomendo fortemente, mas fortissimamente, que você leia o Trading the Zone do Mark Douglas, porque ele mostra basicamente que um trade, um investimento, não tem nada a ver com o outro. Então, só porque você teve algumas experiências ruins no passado com seus investimentos, isso não significa que eles vão continuar no futuro. Esse livro tem vários conhecimentos para te mostrar que esses mercados baixistas, eles são um porre, mas eles vão passar, e a pior coisa que você pode fazer agora é ignorar a sua estratégia. Então leia esse livro, se você tiver com medo, prestes a desistir da bolsa, mesmo fazendo tudo certo, só leia isso e aí pensa em desistir depois, vai ser a melhor coisa que você pode fazer. E por outro lado, se for um day trade, você está perdendo dinheiro, a sua estratégia teoricamente é boa e você tem certeza que a sua estratégia não perdeu o edge magicamente, como sistemas de day trade costumam fazer o tempo todo, e novamente, por isso que day trade é tão difícil. Então eu recomendo muito o Enhancing Trader Performance, do Brett Steenbergen. O Brett Steenbergen é um psicólogo de trader. Ele trabalhava numa mesa de trading nos Estados Unidos, ele assessorava milhares de traders e, o cara manja de tudo. Ele via a gente se ferrando no pregão, ele via a gente ganhando milhões no pregão e ele ajudava todas essas pessoas, inclusive as pessoas que estavam começando a ficar confiantes demais, até as pessoas que estavam começando a ficar confiantes de menos. E o livro, esse Enhancing Trading Performance, ele mostra... ele mostra todo tipo de sufoco que um day trader pode ter passado. Então, se você tá perdendo grana agora na bolsa por causa do day trade, leia esse livro. E, novamente, se você tá pensando em desistir, leia esse livro e aí desista depois. Enfim, se ainda assim você está perdendo dinheiro na bolsa de valores, agora a gente vai para a próxima coisa que você pode fazer para impedir isso. Diminua os riscos dos seus trades. Cara, eu digo isso para todo mundo que está com medo da bolsa. É muito, mas muito melhor você arriscar menos o capital que você tem do que sair da bolsa. Porque se você sair da bolsa, acabou. O seu sonho de independência financeira foi pro saco. O seu sonho de viver da bolsa foi pro saco. Foi tudo pro saco. Então é muito melhor você arriscar menos. E como você faz isso? É muito simples. Se você arrisca, por exemplo, 10 mil do seu capital, você pode vender 3 mil ou 4 mil do seu capital. Aí você vai ficar com 7 ou 6. Você simplesmente vai vender uma parte das suas ações. Você já vai dar uma... Você vai dar uma acalmada boa, isso pode fazer toda a diferença no futuro. Ou então, se você usa um sistema de gestão de risco mais específico, do tipo arriscar 2%, arriscar 3%, corta isso pela metade. Então, se você tem um trade e você arrisca 2% do seu capital nesse trade, arrisca 1. Se você arrisca 3, arrisca 1,5. Talvez 1. O importante aqui é você ficar calmo, o importante aqui é você manter a tranquilidade para poder pensar de cabeça fresca. Então, se a bolsa está caindo, você está perdendo dinheiro e você não está conseguindo controlar as coisas, mesmo tendo uma estratégia boa, mesmo lendo sobre psicologia da bolsa, vende uma parte. Você não precisa sair completamente da bolsa, você pode sair um pouco, só para dar uma respirada. Então, essa é a terceira melhor coisa que você pode fazer se você não aguenta mais perder dinheiro na bolsa. É claro que nós temos mais uma que é muito boa, que é a seguinte: apertar os seus stops considerando a escala anterior. Então vamos pensar o seguinte, você já comprou, você já está dentro da bolsa, você não quer vender, você está com medo e você quer alguma outra alternativa. O que você pode fazer? Imagina que você está num trade, por exemplo, na escala semanal, você tem um position e você está vendo que talvez leve muito tempo até ser estopado e você não quer esperar isso. O que você pode fazer? Cancela seu stop no semanal e coloca ele onde faz sentido no diário. Você vai acabar saindo um pouco mais cedo, mas isso não vai fazer mal. Então, você acaba tendo uma bomba de tranquilidade ao fazer isso, porque você sabe que se você for estopado, você não vai ter perdido tanta grana. Eu acho que é uma das soluções mais simples e elegantes
para esse tipo de situação, porque é aquilo, você vai estar meio que fugindo do sistema, isso não é bom. Mas, você vai ter tranquilidade para pensar de boas, pôr a cabeça no lugar, você pode pescar, relaxar, né? Que nem o Jesse Livermore falava. Às vezes o mercado sobe, às vezes o mercado cai, às vezes é simplesmente hora de ir pescar. O contexto é um pouco diferente, mas isso pode fazer uma grande diferença em você, apertar os stops. Mas só de última alternativa, porque, novamente, não é tão legal assim fugir do sistema. E a última coisa que você pode fazer, um pouco mais depois, né, para evitar esse tipo de coisa, é criar ou equilibrar a sua carteira de investimentos. E é o seguinte, se todo o seu dinheiro está na bolsa de valores, você está nervoso, diversifica esse negócio. Você não pode ter toda a sua grana na bolsa, porque é loucura. E quando estiver funcionando, vai ser muito louco, você vai fazer festa todo dia. Mas quando as coisas ficarem ruins, cara, seu psicológico vai pro saco, você não pode fazer isso. Então, por favor, invista em outras coisas. Invista na renda fixa, cara. A renda fixa é uma porcaria, é horrível, é o pior conselho que alguém pode dar, mas talvez seja o que você precisa para dar uma acalmada e voltar na bolsa matando depois. Você pode fazer outras coisas, você pode descobrir um mini índice. A bolsa está caindo, faça uma operação de descoberta no mini índice. Você faz hedge, você perde menos, você pode até aproveitar uma crise qualquer e ganhar dinheiro. Olha o dólar. Pode dar um trade bom, a bolsa está caindo, normalmente o dólar está subindo, pode ser legal. Invista em fundos, a carteira de Apollo está aí para isso. Você pode ter um monte de fundo junto com as suas ações e aí você, em vez de ter uma rentabilidade assim, você vai ter uma rentabilidade mais assim, muito mais tranquila, muito mais fácil de operar. A verdade é que essa situação de você estar perdendo dinheiro na bolsa de valores, ela normalmente é algo que pode ser evitado facilmente. Existem várias coisas que você pode fazer agora, como eu te mostrei, para aliviar a situação agora, mas evitar isso é muito mais simples, é muito menos dolorido. Então é exatamente isso que eu recomendo que você faça. Então, não fique só na bolsa de valores. E tem uma frase muito boa sobre isso, né? Que é: existem traders arrojados e existem traders velhos, mas não existem traders arrojados e velhos. Então, por favor, diversifique, que é a melhor coisa que você pode fazer para evitar toda essa situação e todas as próximas crises que eventualmente vão acabar vindo. Então, se você diversificar seus investimentos, apertar os seus stops, diminuir a sua exposição ou talvez o seu risco, estudar um pouco de psicologia para se acalmar e validar a sua estratégia, você vai ficar muito mais calmo e as coisas vão funcionar de uma maneira muito melhor. Talvez você esteja numa situação agora ruim que talvez não dê muito mais para consertar, talvez você já tenha perdido muito dinheiro. Mas, novamente, você pode evitar esse tipo de coisa e a situação ruim na qual você se encontra agora pode ser muito aliviada com as estratégias que eu te passei. Então, eu recomendo fortemente que você faça isso. Então é isso, obrigado por ter visto esse vídeo, eu espero de coração que você siga essas estratégias e que fique mais calmo. Eu sei que tudo no futuro vai acabar dando certo, mas para isso você vai ter que fazer um esforcinho. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva para receber nossos próximos conteúdos e também clique no sininho para você se certificar de que esses conteúdos realmente vão chegar até você. Muitas vezes você se inscreve num canal e aí, eles não postam mais nada. E aí foi porque você não colocou o sininho, então eu recomendo que você faça isso. E é isso aí, até a próxima.